Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito do tabernáculo. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura oficial do nosso estudo, que se encontra em Êxodo, capítulo 25, verso 8 e 9, que nos diz: E me farão um santuário e habitarei no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os utensílios, assim mesmo o fareis. Glória a Deus. Nós já estudamos algumas peças do tabernáculo, no átrio, ali o altar de holocausto, a bacia de bronze. Entramos no lugar santo e falamos a respeito do candelabro de ouro, falamos a respeito da mesa dos pães, da proposição. E nesta noite iremos falar um pouco a respeito do altar de incenso. Glória a Deus. Vejamos aqui o que a palavra do Senhor nos diz a respeito desta peça. Êxodo, o capítulo de número 30, os versículos são de 1 ao 10. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 e depois vou ler aqui o versículo 7 e 8. E depois vocês fazem a leitura para acompanhar todo o contexto. O verso 1 nos diz: Farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. O verso 7 e 8 nos diz assim: Arão queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Esta peça eu posso dizer que ela é muito gloriosa e de grande importância naquele lugar, naquele tabernáculo, que fazia parte do ritual de adoração ali dos sacerdotes, ao qual o Senhor solicitou que fosse feito desta forma. Ficamos maravilhados pela representatividade desta peça, o altar de incenso. Além novamente de ser construída com madeira de acácia e revestida com ouro, que representa Cristo na sua natureza humana e divina, nós podemos ver uma peça também que tinha uma coroa em cima dela, e essa coroa representa o reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta peça era o lugar onde Arão, os seus sacerdotes, iriam queimar os incensos aromáticos perante o Senhor. E isso traria um perfume àquele ambiente. E era muito importante porque quando se queimava o incenso, Deus recebia esse cheiro suave e agradável. E então o Senhor dava permissão para que ele pudesse adentrar o lugar santíssimo. Eu acho interessante dizer que o altar de incenso também era utilizado uma vez por ano, onde o sumo sacerdote, ao adentrar o lugar santíssimo, ele colocava o sangue do sacrifício que foi feito nas pontas, nos chifres do altar de incenso. E aquele sangue era apresentado perante o Senhor, e o cheiro do incenso que subia ao Deus Todo-Poderoso, e então ele tinha acesso para adentrar o lugar santo dos santos. Isso é muito importante para nós. Por que, você pode me dizer? Porque o altar de incenso, além de representar Cristo, de mostrar Cristo, que mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor, vivia uma vida contínua de oração para nos ensinar, representa também as orações dos santos, que deve ser contínua. E nós vimos aqui em Êxodo 30, o verso 7 e 8,
quando fala que os sacerdotes deveriam entrar naquele lugar e queimar um incenso perante o Senhor pela manhã e também no crepúsculo ao entardecer. Ou seja, quando ele entrasse naquele lugar e que ele desse manutenção à lâmpada, que nós já falamos que a lâmpada representa a palavra de Deus e representa Cristo como a luz para o mundo. Então, uma vez que nós nos chegamos a Cristo, que é a luz do mundo, que nós temos comunhão com a leitura da palavra, então nós vamos nos direcionar para o altar de incenso, ou seja, nós vamos viver uma vida de contínua oração na presença do Senhor, para que nós possamos adentrar o Santo dos Santos, para que possamos estar com o Senhor. E este é o nosso elo de comunicação com Deus, que é a nossa oração. Deus, ele fala conosco por intermédio da sua palavra. Deus fala conosco por intermédio de um louvor, por intermédio de uma pregação, por intermédio de um testemunho. Deus fala conosco e se comunica por intermédio até mesmo da natureza. Quando a gente contempla os céus, quando a gente contempla as maravilhas de Deus, a gente pode notar e perceber a grandiosidade do nosso Deus. Mas o único meio que nós temos de falar com Deus, de nos comunicar, de nos conectar, de estreitar um relacionamento é através das nossas orações. E esta peça que ficava no lugar santo, ela representa isso, uma vida de oração contínua na presença de Deus. E isso sobe com um cheiro agradável e suave ao nosso Deus. E então ele recebe as nossas orações e ele responde com glória em nossas vidas. Nós vamos ver alguns textos bíblicos ainda nesta noite para nossa meditação. Salmo 141, o versículo de número 2. Vamos ver aqui o que é que esse texto nos sugere. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Então o salmista aqui está expressando, e o texto do Salmo 141, que fala sobre a oração vespertina, ou seja, ao crepúsculo, ao entardecer, e ele diz: Senhor, a ti clamo, o verso 1, dá-te pressa em me acudir, inclina os teus ouvidos à minha voz quando te invoco. Ou seja, ele está clamando a Deus no momento de angústia, no momento, né, de adversidade, pedindo que Deus ele possa se apressar em poder ouvir, em poder o acudir. E o verso 2 ele diz que suba a tua presença a minha oração como um incenso. O incenso que era oferecido a Deus naquele lugar, que subia com cheiro suave, e isso era agradável a Deus. Então o salmista pede que a sua oração também possa subir, possa chegar diante de Deus com esse cheiro agradável, com esse cheiro suave, para que Deus possa responder às suas orações. Na nossa vida como servos de Deus, nós também devemos fazer assim. Nós devemos clamar ao Senhor, apresentar as nossas causas ao nosso Deus e pedir a Deus que a nossa oração suba até a sua presença como um incenso, né? Com um cheiro agradável, com um cheiro suave, para que o Senhor possa trazer a resposta que nós necessitamos em nossas vidas. Eu gostaria de entrar aqui num texto bíblico, porque muitas pessoas dizem: não, mas eu não sei orar, eu não sei o que dizer. Aí as pessoas dizem: como que vocês conseguem passar às vezes 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 40 minutos orando, né? O que é que vocês dizem para Deus? Como é que a gente se expressa? Na verdade, nós dizemos que a gente aprende a orar orando. Cada vez que a gente vai buscando a Deus, a gente passa a ter intimidade com Ele e não falta palavras. A gente sempre tem algo para contar para Deus, para dizer, para interceder, para agradecer, para engrandecê-lo. Então isso é uma oração, é relacionamento com o Senhor. Mas eu quero ler um texto bíblico aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 e no verso de número 26. Vejamos aqui o que a palavra do Senhor nos diz.
Romanos 8, 26. Glória a Deus. Nos diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então nós encontramos um texto bíblico ao qual Paulo está escrevendo à igreja em Roma, que muitas vezes nós não sabemos como orar, nós não sabemos o que dizer, nós não sabemos como pedir, mas esta não é a causa ou o motivo de nós deixarmos de orar, de nós deixarmos de buscar a presença de Deus. O importante é nos inclinarmos perante Ele e começar a falar com Ele e deixar que o próprio Espírito ele possa interceder por nós, porque a Bíblia diz que o Espírito ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas limitações. Então, ele diz aqui, como nós não sabemos como orar, ou seja, ele mesmo é quem intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então nós não podemos deixar de orar. Nós precisamos sempre estar falando com Deus e deixar que o próprio Espírito vai interceder por nós, né, por aquilo que nós precisamos, e aí vai colocar as palavras em nossas bocas, vai nos direcionar, vai nos dar sabedoria para nós orarmos como convém, de uma forma agradável a Deus e com o objetivo de nós alcançarmos o resultado pelo qual nós esperamos e aguardamos. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 26 e o versículo de número 41, tem uma história muito gloriosa, ao qual Jesus ele está no jardim Getsemane. Getsemane significa prensa de óleo. Então Jesus ele está no jardim Getsemane e agora ele está num momento de angústia, de aflição. Por quê? Porque sendo homem, ele estava sentindo as dores antecipadas no seu corpo, porque sendo Deus, ele poderia ver o futuro e ele sabia o martírio, o sofrimento que viria sobre a sua vida. E se nós formos ler aqui o texto, né, de Mateus 26, vai nos mostrar que ele estava ali em oração no Getsemane e que ele estava suando gotas de sangue, ou seja, um sofrimento antecipado daquilo que ele haveria de passar. E ele estava orando, ele estava com os seus apóstolos ali no monte, e ele disse: olha, ficai aqui e vigiai comigo, porque eu vou orar um pouco. E quando o Senhor se afastou, que ele foi orar, que ele retornou da sua oração, ele encontrou seus apóstolos dormindo. E então ele disse: não podeis velar nem sequer uma hora. E ele aí entra o texto de 26:41 que nós falamos, que ele disse: vigiai e orai em todo momento, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós sabemos que nós estamos no momento de um conflito em nossas vidas, e é constante. E nós precisamos estar vigilantes e em oração contínua, vigiar e orar em todo momento, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos saber que a carne ela é fraca. Então para isso nós precisamos viver uma vida de contínua oração para mortificar a nossa carne, os desejos da nossa carne, né? Para que a glória do Senhor possa aparecer em nossas vidas. E assim nós estaremos agradando a Deus e alcançando os resultados pelo qual nós aguardamos. E aqui em Atos dos Apóstolos, para nós finalizarmos, capítulo de número 10, nos conta a história de um homem romano, a corte italiana, chamado Cornélio. Capítulo 10, pode fazer a leitura.
E vocês vão ver aqui um centurião de Roma, ele era um líder de 100 na corte romana. E a Bíblia diz aqui que ele era um homem que apresentava as suas orações diariamente ao Senhor e que ele dava esmolas para aqueles que necessitavam. E quando foi um determinado momento, apareceu a Cornélio um anjo que declarou para ele: olha, as suas orações foram ouvidas e as suas esmolas estão como um memorial diante do Senhor. Então, na verdade, as orações que ele apresentava continuamente a Deus fez com que o milagre acontecesse sobre a sua vida. E então o Senhor enviou este anjo e mandou que ele procurasse a Pedro, e Pedro lhe diria tudo aquilo que ele precisaria ouvir. E através desta oração contínua, das esmolas que ele prestava diante do Senhor, Cornélio, ele obteve a maior bênção da vida de um homem, que foi a salvação sua e também da sua casa. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, não deixem de estar conectados com Deus, não deixem de apresentar o seu incenso a Deus, que é a sua oração. Quando nós oramos, isso é agradável a Deus, sobe com cheiro suave. E é por isso que Deus, ele responde com glória sobre as nossas vidas. Então não perca a oportunidade. Assim como o altar foi posto ali, naquele lugar santo, para poder o cheiro agradar a Deus e fazer com que o sumo sacerdote pudesse adentrar o Santo dos Santos, assim também as nossas orações vai nos fazer adentrar o lugar santíssimo e nós vamos alcançar a vitória em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe o seu like, faça os seus comentários, porque é de grande importância. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.